gente vai falar de Ezequiel 34, né? É um texto em que ele vai dar nome aos bois, vamos dizendo assim. Ele está falando ao longo de todo o livro de Ezequiel sobre os pecados de Israel, sobre as consequências desses pecados. De vez em quando ele nomina quais são os grupos a quem ele está se referindo, mas aqui ele faz isso muito explicitamente. Ele vai falar sobre os profetas e vai falar sobre as ovelhas. E ele vai falar sobre o comportamento dos profetas, ou pastores, né? E o comportamento das ovelhas. Então ele fala, olha, dos meus pastores eu vejo isso, e esse é o comportamento que me desagrada. E depois ele fala das ovelhas, das minhas ovelhas eu vejo isso aqui, e esse é o comportamento. Então, vamos ler aí do verso 2 até o verso 5, primeiramente. Quer ler ou assim? Não, você tá ruim, né? Não, só leia. 2 ao 1? Do 2 ao 5. Filho do homem. Posso ler lá? Vai. Profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Então, ele começa, quando ele fala, eu usei a palavra profetas aqui no início, mas não são só profetas, né? São os líderes, são os sacerdotes, são os líderes de Israel como um todo. Quando ele fala pastores, não é a classe de pastores, como a gente reconhece hoje no estamento religioso. E também não é a classe profissional de pastores, obviamente. São os líderes. Então, assim, olha, os líderes de Israel, substituísse aquela palavra por líderes, acho que ficaria até mais claro. Ele fala assim, os líderes de Israel, eles precisam receber a minha mensagem. Lembra que eu falei que profetizar, numa maneira fácil de entender, é você trazer ao conhecimento do homem aquilo que se passa no coração de Deus. É basicamente isso, é você traduzir em palavras inteligíveis para o homem aquilo que Deus está sentindo, entre aspas. Então ele está falando assim, passa para eles o que eu estou percebendo, o que eu estou sentindo. Então ele fala, olha, vocês apacentam a si mesmos, ou seja, vocês vivem para si mesmos, vocês só pensam em vocês. Lembra que eu falei várias vezes aqui sobre a marca distintiva da igreja, é que ela é exógena, ela olha para fora e não é endógena, ela não olha para dentro, ela olha para o próximo, ela olha para o necessitado, ela olha para os potenciais filhos de Deus que estão aí fora e que não sabem que são filhos de Deus. E a postura contrária do que Deus está observando em Israel nessa época. Ele está falando assim, olha, vocês só pensam em vocês, vocês não devem... É como se ele dissesse ali no versículo 2, né? Vocês só olham para vocês mesmos, vocês não deveriam olhar para fora, vocês só pensam em vocês, você não deveria olhar para o próximo. Aí ele fala, comeis a gordura, vos vestis da lã, matais o cevado e não apacentais, ou seja, você tira tudo que o rebanho tem a oferecer, mas você não oferece nada. Então, lembra que eu falei de Ezequiel 28 sobre a questão do coração satânico? O que é ter um coração satânico? É ter o coração de Satanás. E o que se distingue como sendo o coração de Satanás em Ezequiel 28? Que, primeiro, ele se acha autossuficiente. Ele olha para si mesmo e fala, eu sou belo, eu tenho autoridade, eu tenho poder. E isso leva ao orgulho. E a segunda postura é a postura de comércio. Ou seja, onde Satanás ele usa o que ele tem em proveito próprio. É exatamente isso que está aparecendo aqui. Por isso que ele vai falar isso em 28, ele desenvolve algumas ideias, em 34 ele vem com essa ideia aqui.
Então ele está falando assim, olha, vocês não servem a mim, vocês servem a Satanás. Vocês não têm um coração de doação, de entrega e de renúncia. Por quê? Porque vocês buscam somente o lucro para vocês mesmos. Então, vocês não veem a comunidade perguntando assim, o que eu posso oferecer à comunidade? Mas você vem à comunidade perguntando o que a comunidade pode me oferecer. Eu já falei isso aqui várias vezes. Isso aqui parece um pouco repetitivo, né? Mas é porque, assim, Deus, ele tá batendo na mesma tecla, né? Caramba. E mesmo falando isso, e eu pensando isso, às vezes, se eu me distraio, a minha natureza carnal me leva ao caminho contrário. Se eu não... sabe o orar e vigiar que Jesus fala para Pedro? Mateus 6. Então, fala orai e vigiai. Orai e vigiai. É lá no final, né? Quando ele está falando no Getsemane. Ele fala, o vigiai, a gente pensa ficar atento quanto ao mal, tal. É também isso. Mas num exemplo prático, isso que eu estou falando. Se eu não prestar atenção na maneira como eu penso, na maneira como eu sinto, eu me pego pensando e sentindo segundo a minha carne. Porque eu me distraí em relação à postura que eu tenho que adotar todos os dias. Por isso que eu gosto do devocional pela manhã, pessoal. Mas eu gosto de fazer à noite. O pela manhã, aí tem até, fugindo um pouco da teologia, do lado espiritual, tem até estudos de neurocientistas que falam isso. Se você acorda de manhã e você faz um exercício de meditação pela manhã, você programa o teu cérebro para reagir a situações durante o dia. Se você acorda de manhã e vai fazer o teu devocional, vai pegar a Bíblia e você lê e medita naquilo, você está programando o seu cérebro para estar alerta, ou seja, estar vigilante, para vigiar durante o dia, para você não ser pego caindo nos pecados que a sua carne quer te fazer se inclinar para isso. Então, essa aqui é a natureza carnal, é o coração satânico. É o coração satânico de, caramba, eu vou pegar a lã, pegar a gordura, mas não apacento. É só o que eu posso receber, não o que eu posso dar. Aí ele fala algumas condições, né? A fraca, a doente, a quebrada, a desgarrada, a perdida. Então ele fala assim, olha, você não tá para o rebanho para se preocupar ou para cuidar do rebanho perfeito. Então, o rebanho está cheio de problema, cara. Essa é a questão. Ele fala assim, olha, tem a fraca, ou seja, você tem que procurar olhar para o fraco e fortalecê-lo. Tem o doente, aquele que está enfermo nos seus próprios pecados. Tem a quebrada, né? A quebrada, né? Poxa, a que caiu, a que se machucou, a que está ferida, a que não consegue se mover, vai morrer se você deixar ela lá, né? A desgarrada, aquela que se afastou do convívio, aquela que está longe. E aquela que está perdida. Ela não só se desgarrou, ela não sabe como voltar. Se você não for buscar ela, ela não volta. Então ele está falando assim, olha, você... E as perdidas dentro estão dentro. Então dentro está perdida, mas né? está fora. Então assim, ele fala, olha, eu levantei vocês para liderar, para prestar atenção nisso e para servir, não para serem servidos. Não para comer a gordura, mas para acordar de manhã e se preocupar. Faz umas 2 semanas, mais ou menos, que eu... 2 semanas, que eu voltei mais intensamente aos meus devocionais para amanhã. Eu nunca deixei de fazê-los, mas a minha postura está um pouco mais relaxada. Eu comentei isso aqui, né? Um tempo atrás. Aí eu falei, não, cara, eu tenho que... É um exercício. Né? Se eu não me exercitar nas disciplinas espirituais, minha carne vence meu espírito. E eu percebi que eu tenho mais motivação para orar por vocês, por exemplo. Assim, um a um, Deus vai colocando no meu coração. Essa motivação vem de onde? Da minha carne não quer orar. A minha carne não quer interceder, minha carne não quer se preocupar com o fraco, com o desgarrado, com o doente, com o perdido. Não quer. Mas o Espírito me leva a querer exercitar isso. Por quê? Porque esse é o coração de Deus, o coração que olha para fora e não para dentro. Então, quanto mais a gente está cheio de Deus, mais a gente vai ter a postura de Cristo. Mais a gente se esvazia e mais a gente intercede e faz a obra do verdadeiro pastor, né? Aquele que olha para fora, aquele que busca cuidar. E a gente pensa, pode ler isso daqui, eu estou falando líderes, né?
Aí a gente pode pensar assim, não, isso aí é só para quem lidera, né? A mensagem aqui inicialmente é para os líderes de Israel. Eram para quem? Para os sacerdotes, para os profetas, os levitas no geral. Até mesmo aqueles que tinham cargos administrativos no governo. O rei, o rei era ungido, né? Também, né? Mas tem outras pessoas que estão envolvidas nisso. Aí a gente pode olhar para nós hoje e falar assim, não, então eu não me enquadro em nenhuma dessas categorias, né? Que hoje eu poderia traduzir, é o pastor, seja lá como a sua denominação, ou a sua congregação, ou o grupo que você se reúne e utiliza as nomenclaturas, né? É o profeta, é o apóstolo, é o mestre, é o evangelista, é o pastor, é o presbítero, é o diácono, sei lá o que, como é que você quer chamar, o bispo, o patriarca. Aí a gente começa a ficar, aí começa a ficar meio estranho, mas tudo bem. Mas tem até apóstolo lá. Também tem. Mas não é só isso, porque chega um momento em que lá nas cartas de Pedro vai falar que é a vontade do coração de Deus que nós sejamos, né, reis e sacerdotes. Então ele está falando assim, olha, eu vou alçar vocês a um status de responsabilidade com o próximo. E é um status de revelar o meu coração e os meus desígnios aos outros. Quando Cristo fala para você ir fazer discípulos, isso daí não é uma coisa, alguns vão fazer e outros não. Então, na verdade, você tem sim uma responsabilidade semelhante a esta, em maior ou menor monta, pelo menos para com o teu próximo. Por quê? Porque você está ali para discipulá-lo. Deus colocou ali naquele carro para discipulá-lo. E aí você tem que se colocar nessa postura, que eu estou ali para olhar para fora, não para dentro. Porque senão pode acontecer o seguinte, você está numa congregação de 1000 pessoas, né? Com quem que eu falei? Não vou lembrar com quem eu estava tendo essa conversa. Que a pessoa falou para mim assim, lá onde eu estou me reunindo, nas reuniões de final de semana, às vezes reuniões de 1000 pessoas, tal. Foi um irmão nosso lá do Recife, né? Conversei com ele no final de semana. Ele falou, uma reunião às vezes tem 1000 pessoas. Beleza. Apesar de eu ter a minha visão particular em relação a isso, eu não vou entrar nesse mérito agora. Eu vou entrar no mérito do seguinte. Às vezes você está num lugar com uma multidão de 1000 pessoas onde você não conhece a pessoa que está do teu lado. Onde um não conhece o outro. Então, na verdade, você está isolado, sozinho, no meio de um monte de gente. Não é porque você está no meio de um monte de gente que você está em comunhão com aquele monte de gente. Você pode estar sozinho, perdido, desgarrado, tal, no meio de uma multidão. Então, nós somos chamados a ter esse olhar mais apurado para tentar prestar esse papel de pastoreio que aqui os líderes de Israel estavam sendo condenados por não fazer, né? E aí ele fala, por causa dessa falta de postura, as ovelhas se espalham e são devoradas, é basicamente isso, né? Se tornam parte das feras do campo, né? Elas são devoradas, né? O diabo está ao derredor, procurando a quem possa tragar. Em outras versões está escrito devorar. Por quê? Porque ele brame como um leão. Então é isso aqui. Estão sendo tragados e devorados por quem? Né? Por Satanás e por seus anjos. Agora então vamos adiante. Verso 10. Do 10 ao... Não, é só o 10 mesmo. 10. Eu vou ler essa daqui. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas. Eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca. E não lhe servirão mais de pasto. Então, ele já se coloca claramente. Ele fala, olha, eu não estou com vocês. Eu estou contra vocês. Então, quando você adota essa postura reticente, egocêntrica e egoísta, você não pode esperar que Deus vai fazer você prosperar espiritualmente. Não vou nem colocar em prosperar em outros aspectos, que aí, então, que não tem nada a ver, mas espiritualmente. Pode repetir isso que você falou? Eu falei, se Deus está contra
você não pode esperar que você vai prosperar espiritualmente. Que você vai amadurecer, que você vai crescer, que Deus vai fazer você... vai acontecer igual aconteceu com Saul, né? Vamos pegar a figura de Saul, que passou a pensar só em si mesmo, não no povo e não nos desígnios de Deus. Deus parou de falar com ele. Deus parou de falar com ele. Tanto que ele chega um momento que ele vai consultar uma médium, né, para procurar falar com o espírito de Samuel. Por quê? Porque Deus não fala com ele mais. Antes disso, quando Samuel estava vivo, ele fala que Deus não fala mais com ele. Porque eu não ouço mais a Deus. E veja bem, por quê? Porque Deus está distante? Não, quem é que está distante? Ele mesmo. Ele se afastou de Deus, não Deus se afastou dele. Então, às vezes a gente se pega na ilusão, né, de que nossas posturas não têm consequências. Elas têm consequências e Deus está observando. Você pode não sentir as consequências de imediato, mas as consequências chegam. E aí, vamos lá, no verso 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho num dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhados no dia nublado e de escuridão. Aí está falando assim, olha, eu mesmo vou fazer isso, eu mesmo vou apacentar, eu mesmo vou cuidar da doente, resgatar a perdida. Ele cumpre isso escatologicamente em Cristo, né? Por isso que tem um momento lá que eles falam assim, olha, essa multidão são como ovelhas sem pastor. Aí, por que ele está falando, por que ele está dando essa referência? Porque ele está usando essa referência aqui. Está falando assim, ó, isso aqui, esse cenário de Ezequiel. Então eu vim para essas ovelhas. Eu vim para resgatar essas pessoas. Isso reverbera em nós? Reverbera. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então nós somos o corpo do pastor para as ovelhas sem pastor. Então nós somos chamados a fazermos o papel da presença de Deus para cumprir isso daqui hoje dentro da igreja. Aquilo que Cristo fez no ministério terreno dele, reverbera na igreja através do Espírito Santo, para que nós sejamos esse ministério continuado do pastoreio de Deus para com as ovelhas. Quem pastoreia, quem resgata a doente, quem traz a perdida, né? Quem cura a enferma, quem impede que essas ovelhas sejam devoradas? Deus. Mas ele quer fazer isso através de quem? De nós. Se nós tomarmos essa postura de caramba, eis-me aqui, de Isaías, né? Aí no verso 13: e tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, as apresentarei nos montes de Israel, junto aos rios, em todas as habitações da terra. Aqui eu enxergo uma promessa escatológica futura. Olha, vai chegar um tempo que eu trago todos a Sião e todos vão habitar comigo. Aí você vai ver isso lá em Apocalipse, né? A Jerusalém celestial desce do céu e ali Deus faz a morada dele entre os homens e a gente vive eternamente com ele. Verso 16: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei em juízo. Aí aqui ele muda o enfoque. Aí ele fala, o enfoque dele até esse momento aqui era o pastor. Aí agora ele está falando da ovelha. Ele está falando do enfoque em cima da ovelha, né? Você vai ver que ele começa já falando assim, olha, eu cuido da fraca, da doente, da perdida, mas aquela forte, ou seja, aquela que se acha o quê? Autossuficiente, aquela que acha que caminha sozinha, aquela que acha que não precisa de pastor, essa eu abato. Por isso que tem uma frase que diz que, um texto bíblico que diz que, né, Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça a quem? Aos humildes. Então, aqui é basicamente a tradução disso em forma prática. Ele está falando assim, olha, eu resisto àquele que acha que não precisa de mim, que acha que caminha sozinho, esse cara vai cair. Por quê? Porque tem um coração satânico. Aí vamos lá no 17. Aliás, agora vamos do 17 até o 21. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Esse daqui é que eu queria dar ênfase nessa nossa conversa de hoje.
O início é só para dar um contexto, mas eu queria focar nisso aqui. Então ele fala, ó, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Deus assim lhes diz, eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que os espalhais para fora. Então você tem 3 figuras de linguagem aqui que são interessantes. Nessas aqui que eu fiquei me pegando, meditando alguns dias atrás. Primeiro, você tem uma ovelha que ela come do pasto e pisoteia o resto. Depois você tem uma ovelha que vai beber da água e ela suja o resto. E depois você tem uma ovelha que escorneia a fraca, né, chifra a fraca e, né, expulsa ela. Expulsa ela. Aí ele está falando assim, eu vou julgar entre vocês, ovelhas e ovelhas. Então ele está dizendo, nesse rebanho, tem pessoas que eles não só se bastam com aquilo que Deus quer dar. Vamos lá, agora vamos pensar nessa figura de linguagem. A ovelha que, digamos assim, cada um tem o seu pedacinho de pasto para comer, se alimentar e crescer saudável. Por que ela está pisoteando a do outro? Por que uma ovelha, como uma ovelha faz para sair pisoteando a do outro? Ela sai vagando. Ela sai vagando, sai tomando o lugar do outro, sai passando na frente da outra. Ou seja, ela não está contente com aquilo que Deus deu para ela. Ela não se basta naquilo que Deus deu para ela. Ela está sempre naquilo que Deus deu para ela e olhando para os lados e percorrendo o espaço do outro e minando o outro. Então Deus está falando assim, olha, aquele que, né, não está satisfeito em mim, mas está sempre olhando para o lado e vagueando e invadindo o espaço do outro, né, não só está me desagradando, mas está prejudicando o outro. Aí ele vai falar da outra ovelha, ele fala, ó, e a ovelha que vai beber a água, né? Como é que a que bebe a água está sujando a água da outra? Fazer necessidade. Porque ela entra na água, mergulha na água para deixar sua sujeira lá. Ou seja, aquilo que ela carrega com ela de ruim, né, ela passa para o outro. Então ele está falando assim, olha, você não só não se basta em mim, mas inveja o que é do outro, quer o que é do outro, invade o espaço do outro, como você descarrega tudo que é ruim teu no outro. E aí tem a última categoria, que é aquela que se acha forte, né, e escorneia, né, machuca o outro. Esse é o fariseu. Jesus fala disso em termos práticos. Ele fala assim, olha, vocês não entram e não deixam que outros entrem, porque você coloca encargos e pesos tão pesados sobre o rebanho de Deus, que você está impedindo que as pessoas venham a chegar ao conhecimento de Deus. Então, ou seja, você está usando aquilo que você tem, se considerando forte, para maltratar, para ferir, né, para machucar os outros. Eu já falei aqui uma vez de um amigo nosso, irmão em Cristo. Ele uma vez me deu um livro de presente chamado Feridos em Nome de Deus, que fala sobre pessoas feridas dentro da igreja. Isso acontece com muita frequência, com mais frequência do que a gente imagina. E essas 3 categorias aqui, basicamente, aparecem no livro. O livro não fala sobre Ezequiel, né? Até onde eu me lembro, não. Mas, basicamente, ele está falando dessa realidade dentro da igreja moderna, né? Pessoas que, por inveja, por autossuficiência, por religiosidade, né, estão matando as pessoas em volta de si. E estão fazendo a igreja debilitada, uma igreja fraca.
Deus está olhando isso e está dizendo: eu estou julgando, eu vou julgar, eu vou fazer a separação. Por isso que chega um certo momento que é interessante, que Jesus fala que vão chegar aqueles bodes e as ovelhas diante dele. Ele fala: mas Senhor, mas eu profetizei em teu nome, eu curei, eu expulsei demônios, né? E Jesus fala: aparta-te de mim porque eu não te conheço. A gente sempre lembra dessa passagem com a ênfase do quê? Do aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Ok, é verdade isso. Mas o que eu quero deixar com bastante ênfase, que está lá na palavra, no próprio exemplo de Cristo, é que essas pessoas fizeram. Então, assim, às vezes a gente não presta atenção nisso, né? Ela curou, ela expulsou o demônio e ela pregou. Pregar é uma coisa que a gente, por indução de raciocínio, a gente pode pensar assim: não, pregar qualquer um pode pregar. Se ele tem o Espírito Santo ou não, ele pode ser uma pessoa eloquente. Mas isso não vai levar a consciência do pecado, da justiça e do juízo, porque ele não tem o Espírito Santo. Beleza, mas ele vai pregar, vamos dizer assim. Agora, e curar o enfermo? E expulsar um demônio? E Jesus falou assim: você expulsou um demônio, mas não te conheço, cara. Então ele expulsou um demônio como? A misericórdia de Deus. Então ele curou o enfermo como? Vocês estão entendendo que não é pelos sinais que a gente vai distinguir quem é a ovelha magra, vamos dizer, que ele usa a figura da ovelha magra, né? O que é a ovelha magra? É aquela que depende do pastor para comer. É aquela que é conduzida ao pasto, que é conduzida... O Salmo 23 traduz isso aqui. Conduz ao pasto verdejante e às águas tranquilas, né? Aí quando chega no pasto, tem uma ovelha comendo a grama da outra e pisoteando as demais. Quando chega no pasto, tem uma ovelha sujando a água da outra com seus próprios pecados. Então, é uma contradição ao Salmo 23. Ele fala: não, eu cuido da magra, eu cuido daquela que é dependente de mim. Por quê? Porque eu quero esta humilhação, essa dependência. E às vezes a gente esquece desse detalhe. A gente pensa: não, mas o ministério dele, olha quantas pessoas tem naquela igreja. Olha, pô, eu vi o cadeirante levantar. Não, eu vi o demônio ser expulso. Não, só pode ser de Deus. Não necessariamente. E aí, você tem que ter, primeiro, o Espírito Santo, porque só um homem espiritual discerne coisas espirituais. Segundo, conhecer a palavra, para examinar se aquilo, né, que está sendo pregado, que está sendo dito, é conforme as Escrituras, porque as Escrituras são a revelação mais clara, patente e direta dos pensamentos e intenções de Deus. Se contraria as Escrituras, o cara pode botar uma fileira assim de caixão e sair todo mundo levantando. Ressuscitou 10 caras ao mesmo tempo, né? Aí bota uma fileira de cadeirante, todo mundo ficou em pé, né? E uma fileira de demoniado, todo mundo foi liberto. Mas se ele não pega o que está na palavra e ele, na verdade, contraria o que está na palavra, esse cara não é de Deus. Não tem Cristo, não tem arrependimento. Isso. Ele não é de Deus. E ele pode chegar diante de Cristo e falar: ok, você levantou fileira de mortos, fileira de cadeirante, expulsou uma fileira de demônio. E nem aquele que recebeu a quem é você? Pode ficar salvo também. Que é outro termo, eu acho, não sei. A Bíblia diz que é salvação individual, né? É difícil de fora você ver o fruto. E o fruto é um indicativo de que a árvore é uma boa árvore, né? Então, assim, a bananeira não dá abacate. Então, assim, quem é de Cristo, ele vai ter frutos de Cristo, né? Vai ter o fruto de Cristo, é aquele fruto espiritual de Gálatas, né? Bondade, benignidade, amor, mansidão, domínio próprio, fé, fidelidade. Então, você viu aquilo veja bem, você não vê ali dentre os gomos do fruto do Espírito, né? Curar pessoas, ressuscitar os mortos. Todos eles, a maioria, se não todos eles, estão voltados a traços de mudança de caráter, que faz você ter um caráter parecido com o caráter de Deus. Só para terminar, no 23 até o 24, aí a gente termina. Eu suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, o disse. Pô, Davi já tinha morrido, né? Davi vai ser, né? Raiz de Jessé.
é da tribo de Davi, é o descendente de Davi, é o trono de Davi, que é Cristo. É o governo de Cristo para pastorear e cuidar, para que esse rebanho seja um rebanho saudável, para que se cumpra a vontade de Deus para o rebanho e para que nós possamos desempenhar o papel que nos cabe. Aos que são líderes, realmente líderes dentro da congregação, que exerçam essa liderança com esse perfil do pastor que cuida. E se você não é líder na congregação, que você exerça esse papel no discipulado que você executa com aquela pessoa que Deus te deu para liderar, aquela uma que Deus te deu para liderar. Seja uma pessoa que é do seu seio familiar, seio profissional, ou é o teu próximo, né? E se você é ovelha, que você esteja atento, né? Ovelha na congregação, que você esteja atento como é que você tem se portado com aqueles que estão ao teu lado. E considerando que todos nós somos ovelhas de Cristo, todos nós temos que estar atentos como é que a gente se porta. Se a gente está com inveja da grama do outro, se a gente está pisoteando a grama do outro, se a gente está cagando na água do outro, sujando a água do outro com os nossos pecados, ou se a gente não está escorneando o próximo com religiosidade a ponto de expulsá-lo do seio do aprisco. Amém? Acho que seria a parte principal dessa palavra, porque é como se, tipo assim, cada um se torna responsável, né? Pelo aquilo que Deus concedeu de acordo com a posição de cada um. Porque se lembrar daquele que está do seu lado é importante, né? Para ajudar. Por exemplo, acho que alguém que veio aqui, a gente sabe que passa por alguma situação e a pessoa, de repente, às vezes você, como a gente conversava essa semana, você até me perguntou, né? De mandar uma mensagem para a pessoa, e aí, tá tudo bem, não te vi mais no trabalho, aconteceu alguma coisa, né? Às vezes isso é esse cuidado que cabe, às vezes a gente não tem posição de líder, né, Carol? Assim, mas acho que se tornar responsável pelo nosso próximo e pensar mais para fora do que para si mesmo, vai dar um senso de responsabilidade pra gente, que é o sentimento de Cristo, né, de esvaziamento. E se todo mundo pensar dessa maneira, é como se ninguém se perdesse. Porque tá todo mundo olhando para todo mundo, aí com a intenção de cuidar. Você compra aquela palavra que diz que nós somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Ou seja, isso, de mútuo pertencimento e interação constante. Porque essa semana mesmo ele me comentou aqui de alguém que queria conversar, que eu não tinha me tentado. E assim, eu também posso me lembrar de alguém que eu devo conversar, que ele também não está lembrando. E isso vai gerando um ciclo onde a gente vai realmente cuidando uns dos outros. Amém.